Irmãos, irmãs, vamos abrir em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Antes de lermos alguns versículos aqui em Atos capítulo 9, deixe-me citar uma passagem que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, sempre que eu tenho o encargo da palavra, seja de manhã ou à noite, sempre, inevitavelmente, o que está no meu coração é compartilhar algo com os irmãos que possa dar esperança. São dias muito confusos, dias difíceis, e como nós precisamos prosseguir em esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. Então, o que está no meu coração nessa manhã é compartilhar coisas antigas, verdades antigas. 3 aspectos do nosso amado Senhor Jesus, com o objetivo de encher o seu e o meu coração de esperança. São coisas que a maioria de vocês já sabe. Não tem nada de novo nessa manhã. Eu vou apenas lembrá-lo daquilo que o nosso Senhor Jesus é. Aqui, em Atos capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos e eu vou compartilhar com você que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele sabe todas as coisas. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar nessa manhã. O Senhor Jesus sabe todas as coisas. O texto, para situá-lo, está em Atos capítulo 9. Você se lembra muito bem, esse capítulo vai tratar, basicamente, primordialmente, da conversão de Saulo. Saulo era aquele hebreu de hebreus, aquele homem religioso. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então ele está indo com uma carta de autorização para prender os irmãos, para arrastá-lo às prisões. Alguns teriam as suas vidas ceifadas. Ele está respirando ameaças e morte, conforme o texto santo disse. E aí, ali num certo caminho, num certo lugar do caminho, uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia brilha intensamente sobre ele. E ele cai do cavalo. Aqui a história desse homem vai mudar. E aí ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí o Senhor dá a ele instruções. Ele vai, ele entra na cidade de Damasco, ele se hospeda ali com um homem. E agora o Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, Ele vai dar instruções para que a sua vontade seja feita, esse homem pudesse recuperar a vista, esse homem pudesse ser salvo, esse homem pudesse ser batizado e pudesse então se tornar um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então eu vou me ater ao texto que fala sobre a conversa do Senhor Jesus. Olha, e o Senhor já tinha ressuscitado. E o Senhor vem e vai entabular uma conversa com um discípulo chamado Ananias. E nós vamos ler com muito cuidado, e eu vou fazer alguns comentários, e veremos como o Senhor sabe de todas as coisas. Então, no capítulo 9, versículo 10, diz assim: irmãos, Saulo está lá, cego, num quarto, orando. E agora o Senhor vem e ele vai conversar com um dos seus discípulos chamado Ananias, que está cá do outro lado. E ele diz assim no versículo 10 do capítulo 9. Ora, é dito assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí Ananias vai
conversar com o Senhor, vai se opor inicialmente, mas no 17 diz o resultado dessa conversa que o Senhor teve com Ananias. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O Senhor sabe todas as coisas. Às vezes, na nossa pressa, essa pressa contemporânea, a gente lê tão rápido a Bíblia que nós perdemos os detalhes, muitas vezes. Mas quando eu compartilhar aqui com você, você fala: puxa, é mesmo, ele sabe todas as coisas. No versículo 11, nós temos esse homem, Ananias, não sabemos o que ele está fazendo, se ele está orando, se ele está cuidando do jardim, se ele está fazendo compras, se ele está dormindo. Mas o Senhor vem e diz assim: Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Interessante, não é? O Senhor deu para esse homem o nome da rua. O Senhor tinha tudo programado. O Senhor não disse assim apenas: levanta-te e vai lá na rua Higienópolis e procura um homem lá. E você se vira, entra no Google que você vai achar. Não, não. O nosso Senhor sabe todas as coisas. Ele disse assim, ele vai dar o nome da rua. Ele disse: vai na rua direita. Mas isso não era suficiente. Ele disse: e na casa de Judas. Ele vai dar o nome do dono da casa. Mas isso já seria muito. Se te soltar ali na Madre Leone e te der o nome da rua e o nome da pessoa, você vai ter dificuldade, mas se esforça que você vai acabar achando depois de alguns anos. Ele disse: na rua direita. Aí dá o nome do dono da casa, na casa de Judas. Procura por Saulo. Ele deu o nome da pessoa que estava lá. Pronto. Aí você consegue. Mas não é suficiente. Ele continua. Apelidado de Tarso. Ele dá até o apelido. Vai na rua direita, a casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo. O apelido dele é Tarso. E conta o que esse homem estava fazendo. Pois ele está orando. E conta o que esse homem viu na sua oração. E ele, quem? Esse Saulo, apelidado de Tarso, que está na casa de Judas, na rua direita. Ele está orando. E na oração dele, ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Isso não é maravilhoso? Nós não temos motivos para louvar esse Senhor que sabe de tudo. Esse Deus de detalhes. Lance Lambert, isso deve encher o nosso coração de alegria, irmãos. Servimos um Senhor que sabe todas as coisas. Mas, por outro lado, também deve encher o nosso coração de um temor santo. Às vezes, nós não percebemos que aquele a quem oramos, aquele a quem nos dirigimos, ele sabe todas as coisas. Nas nossas orações, e eu estou citando Lance Lambert, num dos seus livros, ele tinha uma maneira toda peculiar de expor os seus pensamentos. Aí ele diz assim, que muitos de nós, por não conhecermos bem esse Senhor, e eu digo, por não sabermos que Ele sabe de tudo, então nas nossas orações, nós oramos assim. Eu já citei isso aqui alguns anos atrás. Irmãos, esse é o meu erro. Esse é o nosso erro muitas vezes. Nós oramos assim: Senhor, eu quero orar ao Senhor, queremos orar ao Senhor pelo Murilo Santana. Senhor, pelo Murilo, o Senhor sabe o Murilo que mora lá em Patos de Minas, o Murilo da Fátima, o Murilo que trabalha na CEMIG, não é? Nós damos informações ao Senhor e nos esquecemos que Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe que eu vou orar. Então, quando eu digo: Senhor, eu gostaria nessa hora de orar pelo Murilo. Aí, se eu pudesse ver o coração dele, ele vai falar: Murilo Santana. Puxa, que bom, tenho colocado isso no seu coração para orar por ele. Aí eu digo: Senhor, e eu continuo na minha...
Eu digo na minha oração, Senhor, o Murilo Santana. E ele diz, sim, Murilo Santana. CPF 828-303-12600. Avenida Brasil, 2081. Aliás, aquela casa precisa escriturá-la. Ela está sem escritura, tem muitos anos. Murilo, 39 anos, 10 meses, 12 dias, 11 horas. E nós, às vezes, ficamos dando informações para o Senhor e nos esquecemos, irmãos, Ele sabe de todas as coisas. De tudo. A oração é um mistério, não é? Se Ele sabe de todas as coisas, então não precisa orar. Não. Somos concitados a orar. E daqui a pouquinho eu vou compartilhar algo sobre isso com você. É um mistério dos mistérios. Embora Ele saiba, Ele quer que nós venhamos a Ele em oração. Por quê? Daqui a pouco eu te conto. Então Ele sabe todas as coisas. Então nessa manhã, que o seu coração possa se encher de esperança. Não importa a situação que você se encontre, a situação desesperadora, a necessidade grande que você tenha, as suas preocupações, quer seja com filhos, quer seja com trabalho, quer seja com a política, com qualquer coisa. Lembre-se, o nosso Senhor sabe todas as coisas. Ele deu o nome da rua, Ele deu o nome do dono da casa, Ele deu o nome da pessoa que estava lá, Ele deu o apelido da pessoa, Ele disse o que ele estava fazendo, Ele disse o que ele viu, Ele disse quem ele viu, e Ele disse para Ananias o que ele viu que Ananias ia fazer. Ele sabe todas as coisas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o Senhor começou a fazer uma obra de salvação na minha família em 1992. Eu tenho 4 irmãos, uma mãe e um padrasto muito querido. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, a mamãe viúva com 4 filhos, e achou esse homem tão animado para casar com essa viúva com 4 filhos. Ele é o meu pai, ele tem 85 anos, e como eu tenho respeito por ele, não chamo de pai porque já tinha 8 anos quando a mamãe se casou com ele. Meu padrasto ficou também solto no mundo muito cedo, e alguém pegou ele para criar, e ele se tornou um boiadeiro, um peão boiadeiro. A vida dele, ele é um homem iletrado, ele é analfabeto, sabe assinar só o nome, Simval Francisco da Silva. Então a vida dele foi levar bois de uma cidade para outra em lombo de burro. Um dia eu perguntei, Simval, qual o lugar mais longe você já trouxe boi? Ele falou, aí perto de você, em Apucarana. Nós estamos falando de 1.000 quilômetros, Patos de Minas, Apucarana. Simval converteu-se, converti, meus irmãos, minha mãe, o Simval, e ele tinha um irmão que já morreu, o Zé, José Palmital, Zé. Zé, um bigode grande, e o Zé era mais velho que ele um pouco. O Zé era um homem muito violento. É um dos homens que eu conheci que não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. E um homem violento no passado, e sempre violento, e um beberrão contumaz. Ele bebia muito, e ele bebia e ficava muito violento. Então, quando nós nos convertemos, o Zé converteu-se. Ele gostava tanto dos meus filhos, os meus filhos aprenderam a chamá-lo de Querésra, você lembra? Vozé. Era o Vozé, e ele amava os meus filhos. Então, o Vozé agora se converte. E aí, na primeira viagem que ele se converteu, que ele foi viajar, eles paravam em algumas vilas para o pouso, né? E às vezes paravam em fazendas, pararam numa pequena vila, do lado de fora da vila, pararam ali, ele era o cozinheiro. Ele arrumou a comida, aí os peões perguntaram, Zé, cadê a pinga? Que o cozinheiro, ele levava as pingas, né? Ele bebia a viagem toda. Zé, cadê a pinga? Ele disse, eu não bebo mais, eu sou crente em Jesus. E aí eles começaram a zombar dele, e zombaram dele. Ele falou, verdade, eu sou crente em Jesus. E tem outra, eu vou lavar as coisas aqui, vocês comerem, come rápido, que eu vou entrar nessa vila aí, vou procurar um lugar para reunir com os meus irmãos. Irmãos, logo que ele converteu, e ele foi lá, tirou uma Bíblia e saiu, e eles ficaram abusando dele. Ó o crente. E ele foi, e ele me contou isso. Ele entrou assim na vila e disse,
Senhor Jesus, eu queria tanto reunir com os irmãos e ouvir a sua palavra. Me mostra um lugar aqui que tem reunião nessa área, uma vila pequena. Aí alguém estava passando e viu ele com a Bíblia do braço e disse: irmão, está indo para o culto? E eles foram juntos para a reunião. Lá o irmão, o pastor, chamou ele na frente e falou assim: irmão, esse aqui é um boiadeiro que se converteu, conversou com ele e apresentou ele para os irmãos. E amanhã ele está indo embora. No outro dia, 5 e pouco, ele fez o café, ajeitou as coisas, pegou a carroça e foi. Porque ele ia sempre na frente, o cozinheiro tinha que ir na frente. Então, quando ele está saindo de manhã, ainda um pouco escuro, ele me contou que a rua era um pouco mais baixa do que a calçada, e ele está indo assim, naquela solidão da noite, e alguém gritou para ele assim, irmão Zé, irmão Zé. Ele parou, veio uma mulher e disse: irmão, o Senhor tocou meu coração para fazer uns pães de queijo para você levar na viagem. E deu para ele um embornal. Embornal é aquela sacola de pano que você põe cheia de pão de queijo. E ele pôs aquilo aqui e continuou. Ele me disse que uma hora depois começou a chover. Uma chuva muito intensa. E a chuva durou todo o dia. E aí aquela marcha atrasou. E eles não podiam chegar no outro pouso. Então não teve almoço. Aí o que ele fez? Ele fazia assim com pão de queijo. E comia um. E foi o dia inteiro comendo pão de queijo. E aí os peões viram aquilo lá e chegou e falou assim: quem te deu? E ele disse: os meus irmãos. Aí os peões falaram assim: ele tem, dá uma aí para nós. Aí ele disse assim: não, pão de queijo de crente vocês não podem comer. Irmãos, perdoa você. Ele estava no início da vida cristã dele, né? Quando ele contou isso para mim, eu falei: você deveria ter dado. Não, Léo, abusaram de Jesus, abusaram de mim, de jeito nenhum, não dei nada. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. E proveu para ele, naquela longa jornada debaixo de chuva. Posso vê-lo? Você consegue vê-lo? Está ele ali, ele pegando mais um pão de queijo. Mas acho também que o Senhor proveu para todos os outros. Mas o Vosé não teve essa luz, não é? Então ele sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente onde estamos e o que nós precisamos. Com relação ao Sermão do Monte, Mateus 6 e também lá em Lucas, quando o Senhor fala das coisas que inquietam o homem, aí ele diz assim: não fica ansioso por essas coisas, pois o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Então ele sabe. Servimos um Senhor que sabe todas as coisas. Já poderíamos parar aqui, não é? Mas não. Eu quero te dar mais esperança ainda. E quero te dizer que o nosso Senhor, Ele não só sabe, mas Ele também vê. Ele sabe e Ele vê. Abre comigo aí em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Há alguns anos também já compartilhei nesse texto aqui. E é um texto que há muitos anos ele capturou meu coração e eu não consigo sair dele. Diz assim Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus está indo para Naim. E com ele está os seus discípulos e numerosa multidão. Então, esse homem está cercado de muitas pessoas. E não era uma marcha tranquila, Lucas 7, versículo 11. E não era uma caminhada tranquila, marcha, soldado, cabeça de papel, quem não chegar primeiro vai ser preso no quartel. Não. O judeu é muito barulhento, você sabe disso. Então, provavelmente, não estava todo mundo ali com uma cara piedosa. Eles iam conversando, gritando e brigando pelo caminho. Com ele uma numerosa multidão. Como se aproximasse, versículo 12, da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ali em Naim tinha uma viúva, ela tinha um filho único, já não tinha marido. Agora o filho único morre. Então, como de praxe, ali gastaram alguns dias, não é como a cultura ocidental, morreu, enterra logo. Mas
ficaram ali preparando, chorando, tinham talvez até as pranteadoras profissionais, as carpideiras. Não sabemos quanto tempo ficou isso aqui. Mas aí, no momento, alguém falou: olha, sim, entendemos a sua tristeza, mãe, mas é hora de enterrar esse menino. E aí ela sai, e o texto diz: e grande multidão da cidade ia com ela. Nesse caso, dá a entender que o cemitério era do lado de fora da cidade. Então a multidão de Jesus está vindo, e a multidão dessa viúva está saindo. São duas multidões. E essas duas multidões vão se encontrar. Essa mulher desesperada, que não tem agora marido, não tem um único filho, que não tem mais lágrima para chorar, ela vai encontrar aquele que vê, que é o Senhor Jesus. A vida dela vai mudar. A história dela vai mudar. A história daquela cidade vai mudar. E aí, no versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Isso não é maravilhoso? Eu fico pensando como que o Senhor, é claro, irmãos, é o Senhor, como que ele viu. São duas multidões, cotovelada, empurrão, e vendo ao Senhor, ele dirigiu o olhar dele para ela, e olhou para ela, e diz que ele olhou e se compadeceu. Ele tem compaixão. Os olhos do Senhor são olhos compassivos, ele é cheio de compaixão. Ele vê a nossa necessidade, ele nos vê na nossa desesperança, ele sabe de tudo que passamos, e ele sempre nos olha com olhos de compaixão. Isso não é maravilhoso? E ele vê. De onde é que podemos nos esconder do nosso Senhor? Não há absolutamente nenhum lugar, porque ele nos vê completamente. E ele vê aquela mulher, e ele chega e diz para ela: não chores. E aí, depois você lê o resto da história, ele toca o esquife, e aí tudo muda. Você lembra também em Atos capítulo 7, nós não vamos ler, mas em Atos capítulo 7 fala do martírio de Estevão. É o primeiro ali da história da igreja que vai ser martirizado. E você vê ali um texto longo, o Espírito Santo dedicou muitos versículos ali para contar o martírio desse homem. Ele foi martirizado, foi apedrejado. E ele faz uma defesa do evangelho tão maravilhosa. Uau! Ele era um diácono, né? Um homem cheio de sabedoria. E aí, quando ele é apedrejado, antes dele morrer, ele teve uma visão. Ele fala que viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus, e ele viu mais o quê? Ele viu o Filho do Homem, que estava direto, como? Em pé? Ah, mas um rei não fica, não é sentado? Geralmente, comumente. O que o Senhor Jesus estava fazendo em pé? Não é? Como o rei. O rei, nas suas audiências, ele fica sentado. Quem fica em pé é você. Mas quando ele viu, que ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus, e ele fala que viu o Filho do Homem, a destra de Deus, o Espírito Santo colocou lá em pé. Jesus estava em pé. Jesus vê. Jesus viu o que aquele homem estava passando. Então, eu me permito conjecturar, sem ser herético, mas eu creio que Jesus estava sentado no início, mas aquela situação foi tomando conta do coração dele, e de tal maneira que ele foi se levantando, e aí quando chegou no ápice, no clímax, ele não podia mais ficar sentado. Ele recebeu o seu servo em pé, porque ele viu a firmeza, o caráter daquele homem, a coragem daquele homem, o amor principalmente daquele homem pelo próprio Senhor. Então recebeu de pé. Você lembra também, lá no livro de Daniel, dos 3 amigos de Daniel que foram jogados na fogueira. Lembra? Então a fogueira era assim, ela tinha que ser acesa comumente a 145 graus. Naquele dia o rei estava tão bravo que ele falou assim: põe 7 vezes mais. Então, quando pegaram o botão ali, estava 145, já é suficiente, 7 vezes mais, faz aí do jeito que eu estou mandando. Quando eles começaram a puxar o botão para chegar 7 vezes mais, é como se o Senhor Jesus ele vai vindo para mais perto. Então, uma vez mais, ele chegou, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o Senhor Jesus pulou dentro da fornalha com eles. Ele vê, ele sabe todas as coisas,
E ali eles tiveram uma comunhão maravilhosa com o Senhor, dentro daquela fogueira. E o fogo que foi para matá-los serviu só para desatá-los. É geralmente o que o fogo faz na vida do cristão, não é? Para nos desamarrar de tanta bobagem que nós somos presos. Então, o seu Senhor e o meu Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Poderíamos parar por aqui. Mas não. Eu vou te dar mais uma característica desse Senhor, que eu creio que vai encher o seu coração de alegria. Ele não só sabe, Ele não só vê, mas Ele também ouve. O nosso Senhor ouve. Um belo exemplo disso, uma ilustração perfeita, é o que o salmista fala no Salmo 40, compartilhei aqui também um dia, especificamente, quase. Salmo 40, versículo 1, o salmista fala assim: esperei pacientemente no Senhor. Às vezes, Isabel, a gente lê assim: esperei impacientemente no Senhor, não é? No seu caso. Esperei impacientemente no Senhor, e Ele me ouviu, depois de 2 meses, 3 dias. Esperei pacientemente. E outra versão fala: esperei confiantemente no Senhor. E aí diz assim: e Ele me... Ele me ouviu primeiro, mas Ele se inclinou. Isso não é maravilhoso? Ele se inclinou e me ouviu. Há um livro maravilhoso chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Acho que o Abílio já leu, porque eu já emprestei para ele uma vez. Escrito por um pastor americano chamado Rommel. Um livro maravilhoso, cheio de histórias, para quem gosta de história. E lá ele compartilha um acontecido e cita esse salmo. E ele fala essa palavra se inclinou, no hebraico é natá. Então, se você pesquisar essa palavra, ela significa dobrar-se, inclinar-se. E eu contei para vocês a figura, né, que ele usa lá. É o menininho, o pai grandão, e o menininho puxando a barra da calça dele. Está puxando a barra da calça do Vilmar, que é o mais alto aqui. Pai, pai. E o pai está ocupado com muitas coisas, e o menino está insistindo: pai, papai. E puxando. Aí o pai, ele para tudo, ele deixa tudo, e lá de cima, se ele falar assim, fala, seria muito, né? Mas ele se dobra, ele faz isso, ele se inclina, e ele vem para a mesma altura do filho, e ele chega o ouvido perto da boca dele e fala: pode falar, eu sou todo ouvidos. Então, nosso Senhor, Ele não só sabe todas as coisas, mas Ele também vê todas as coisas, mas Ele também ouve. Graças a Deus por isso. Você se lembra do texto lá em Lucas capítulo 18, quando o Senhor está em Jericó? Ele está entrando em Jericó, e aquele cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra disso? E a multidão vai e dana com esse homem. Fala: para, não incomodes mais o mestre. Bobo ele não era. Aí diz que ele gritava mais alto ainda: como é que pode o Senhor, no meio daquele povo barulhento, como é que pode o Senhor ouvir o clamor daquele homem? Irmãos, Ele ouve o nosso clamor. Tudo que nós levamos ao Senhor em oração não é desprezado, Ele sabe. E aí Ele para, é tão um belo texto, não é? E Ele fala: para. Chama ele, traz ele. Aí trazem ele, e aí o Senhor o cura. Isso é maravilhoso demais. Ele ouve as nossas orações. Então, se precisar gritar, podemos gritar, não tem problema. Mas também podemos falar como uma criança, podemos sussurrar. Se a nossa voz não consegue ser expressada de uma maneira alta, podemos sussurrar como uma criança. Fique tranquilo, Ele vai se inclinar. Ele vai vir para a sua altura e Ele vai atender você. Porque Ele é um Deus que ouve. Há um exemplo na história da igreja, um homem chamado George Miller. Muitos aqui já ouviram falar de George Miller. Suas biografias são bastante inspiradoras. Esse homem
Esse homem, ele era um homem de oração. George Miller cuidou de centenas de crianças, simplesmente pela fé. Sem um ordenado fixo e nem ONG para pegar dinheiro do governo ele tinha. Não tinha absolutamente nada. Não, nada não. Ele tinha só o Senhor, que é muita coisa. Então, George Miller, ele era um homem muito meticuloso nos seus relatos, então a vida dele está toda lá. É só você ler. E como ele dependia de Deus. Alguém disse que na época de George Miller na época daquele movimento chamado Os Irmãos ali, 1825, 1830 em diante, houve 3 servos de Deus contemporâneos vivendo na mesma época. Um era George Miller, o outro foi um grande mestre da palavra, que os seus escritos eram cheios de esperança, chamado John Nelson Darby. E o terceiro era um inglês que morava lá na Inglaterra, um lugar chamado Barnstaple, chamado Robert Chapman. Robert Chapman, ele era conhecido como o apóstolo do amor. Tem uma história que diz que alguém de um outro continente sentiu no coração mandar uma carta para Robert Chapman, lá em Barnstaple, na Inglaterra, mas não tinha endereço. Ele escreveu a carta e no destinatário ele colocou para Robert Chapman o endereço Universidade do Amor, Inglaterra. E a carta chegou lá. E alguém disse assim, nessa época, Deus tinha na terra a personificação da esperança em John Nelson Darby, do amor em Robert Chapman e da fé em George Miller. George Miller tem cada história. Você não vai nem acreditar. Vou te contar uma. Uma vez ele estava em grande necessidade e ele orou. O dinheiro não chegou. Ele chamou os obreiros ali, vamos orar. Oraram. O dinheiro não chegou. Juntaram de novo. E amanhã de novo. E ele fala assim, estranho. Eu estou sentindo, é como se Jesus estivesse me falando, já mandei o dinheiro. O dinheiro está aí. E o dinheiro não vinha, e o dinheiro não vinha, e o dinheiro não chegava. Até que então, um belo dia, ele resolveu que não dava para esperar mais. Falou, junta o que tiver de valor aí, uma prataria, um prato, que recebia essas doações. Põe para vender, um candelabro, aí vamos vender. E aí, quando estavam deliberando essas coisas, uma mulher entra com um pacote de dinheiro, exatamente o que ela precisava. Aí ele disse, como que você foi tocada para fazer essa oferta? Ela falou, irmão, há uns dias atrás eu me mudei aqui. Na verdade, eu aluguei uma casa que faz divisa com o orfanato dos meninos. A casa dela, a parede, fazia divisa de parede com um dos orfanatos, onde estava precisando do dinheiro. Eu trouxe esse dinheiro comigo, lá da minha cidade, mas eu esqueci de entregar. Então, hoje que eu fui tocada e eu trouxe. E aí, George Miller disse assim, puxa, o dinheiro esteve lá o tempo todo. Irmãos, eu fico pensando, pensa comigo aí, não precisa verbalizar, mas no seu caso, se você está com uma necessidade extrema, e você está orando por aquela necessidade, e você ora, e você chega quase ao desespero, você vai vender o seu prato favorito, era da sua avó. E aí, de repente, no último segundo, abre a porta e aquela pessoa entra e te dá aquilo que você precisava. O que vai passar no seu coração? Será que nós não pensaríamos, poxa, por que ele faz isso? Por que ele fez isso? Por que ele deixou eu sofrer? O que o Senhor quer comigo? Por quê? O que está de errado comigo? Não é assim muitas vezes? Por que ele atrasou? Por que não tocou no coração dessa mulher? A mulher estava lá, de lá. Por que não me entregou no primeiro dia e me deixou aqui igual um bobo orando? Olha as palavras de George Miller. Disse assim, o dinheiro esteve perto das casas dos órfãos por vários dias, sem ser dado. Isso me provou que estava no coração de Deus, desde o início, nos ajudar. Mas porque Ele se deleita na oração de seus filhos, Ele nos permitiu orar por tanto tempo. Nossa fé provada tornou a resposta muito mais doce. Maravilha, não é? Percebeu?
Por quê? Por que ele demorou tanto? Sabe por que ele demorou tanto? Silene, se pudéssemos ver o coração do Senhor quando você vai lá e se ajoelha diante dele e derrama o seu coração. E o seu, Fernando? Então, por que ele não respondeu Jorge Miller e por que ele não nos responde assim, muitas vezes, como nós queremos? Porque ele se deleita na oração dos seus filhos. Ele tem prazer em ter comunhão com os seus redimidos. Às vezes nós olhamos para o George Miller e falamos, uau, esse é o padrão, nunca chegarei lá. Eu vou terminar, George Miller era um santo, irmãos, e eu termino com um exemplo de um pecador, muito diferente dele. Porque o Senhor responde tanto àquele como a este. Não é uma questão de um mérito pessoal, mas é uma questão de intimidade, conhecermos verdadeiramente o coração de Deus. Ele ama a comunhão com seus filhos. Em 2013, eu tenho lá umas 3, no mínimo 4 biografias de George Miller. Sempre estou lendo, gosto muito dos livros, sou muito encorajado por ele. Em 2013, eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos. E eu fiquei numa casa lá em Richmond. E me marcou tanto a estadia nessa casa, que eu te conto até o endereço. Rua Glen Meadow, 562. E um dia, o dono da casa, o Bob Dorrit, eu e ele foi um amor à primeira vista. Caminhávamos de manhã, nos tornamos muito amigos. Ele professor de inglês e a Danette, professor de matemática. Ele gostava muito de história. E um dia, à noite, Ernie subiu, a esposa foi deitar e eu e ele ficamos ali na cozinha falando sobre história. Ele disse, Léo, ano passado, a minha filha ia se casar e o ano atrasado eu dei a ela e a mim uma viagem à Inglaterra. Eu queria conhecer onde o C.S. Lewis morou e queria ver os orfanatos do George Miller. E ele foi, estive lá. Foi, George Miller? Foi, estive lá. Léo, eu estava almoçando lá na cidade, os orfanatos ficam fora, e aí o dono do restaurante falou, você está fazendo aqui, vocês americanos? Falei, nós viemos visitar os orfanatos de George Miller. George Miller? Aí eu contei a história para ele de George Miller e dos feitos de Deus. E aquele homem disse assim, não sei quem que é. Ele falou, você não sabe quem foi George Miller nessa cidade? E aquele homem disse assim, nós não sabemos, mas assim, é porque hoje nós não precisamos mais disso, né? Naquela época precisava-se, mas hoje nós não precisamos mais disso, então eu não sei. E aí ele terminou a história dizendo, Léo, quando eu estava de frente àqueles orfanatos, aquelas construções de pedra, testemunhando da fidelidade de Deus, eu não me contive. Eu falei, eu tenho que levar alguma coisa para testemunhar disso aqui e guardar como lembrança. E eu peguei uma ferramenta e fui lá e eu tirei 2 lascas daquela construção, daquela parede e levei para mim. Quer ver? Eu falei, demorou. E ele foi e trouxe 2 lascas de pedra. E conversamos, fomos deitar, o quarto dele ali, o meu aqui. Eu cheguei, falei, eu preciso orar. E eu me ajoelhei, irmãos, e disse assim, Senhor, eu gosto tanto das histórias do George Miller, dos testemunhos dele. O Bob tem 2 lascas de pedra. Toca no coração dele para me dar uma. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu orei assim. Eu fui deitar. No outro dia, e fiquei na expectativa. No outro dia, saímos para caminhar, eu e ele cedo. E eu esperando. Será que ele respondeu? Será que o Senhor vai me responder? Será que tocou no coração dele? Quando voltávamos, entramos na casa, eu fui para o meu quarto, passou um pouquinho, ele entrou e falou, deixa eu te falar um negócio. Engraçado, uma experiência que eu tive ontem à noite. Quando nós fomos deitar, cheguei no meu quarto, me aprontei, de repente eu deitei e não conseguia dormir, o sono fugiu. Falei, o que está acontecendo? E aí eu me levantei, não conseguia saber o que é, e aí eu me ajoelhei e orei. Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer me falar? E ele me disse assim, o Senhor falou assim, você tem 2 lascas de pedra, dá uma para o Léo. Ele ajoelhado lá, eu ajoelhado aqui. Ele falou, você quer uma? Irmãos, isso não é maravilhoso? Irmãos, isso aqui não é um ídolo para mim, tá? Mas apenas me lembra da fidelidade de Deus. Está aqui. Essa lasca de pedra é dos orfanatos lá do George Miller. E foi fruto de uma oração que eu fiz do Senhor. Eu tinha uma oportunidade.
E Ele me ouviu, porque Ele ouve. Ele sabe. Ele vê, Ele ouve. Te bendizemos, amado Senhor. Não são coisas novas, mas acalenta o nosso coração saber que o Senhor sabe todas as coisas, Jesus. O Senhor também vê, e ninguém vê como o Senhor. E o Senhor também nos ouve. Então, vai lá, Senhor. Ouça o que nós queremos te dizer nessa manhã. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tudo para nós. Nós te amamos muito. Te agradecemos o privilégio de nos reunirmos aqui ao redor da tua mesa e nos lembrarmos da tua morte, na esperança de que um dia o Senhor voltará. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém.